muitas empresas, elas não consideram o impacto da educação no cotidiano. Isso porque é um problema cultural que, na verdade, está nas pessoas. A maioria das pessoas ainda enxerga educação, ainda enxerga aprendizagem, o processo de aquisição de conhecimento, ou melhor, de construção de conhecimento, já que conhecimento não se transfere, a gente constrói o nosso próprio conhecimento. A maioria das pessoas encaram esse processo de construção de conhecimento como algo que pertence exclusivamente ao ambiente escolar. Então, quando eu penso em aprender, eu penso na escola, eu penso na universidade, eu penso no curso, na sala de aula. E o problema dessa construção social, desse pensamento sobre conhecimento, é que quando eu chego na prática, eu acabo ignorando que eu aprendo no meu dia a dia. Então, quando eu chego para trabalhar, independente da função que eu estou exercendo, o ato de realizar o meu trabalho, quando eu participo ativamente deste ato, quando eu presto atenção no que eu estou fazendo, quando eu avalio o que eu estou fazendo de certo ou errado, quando eu verifico se o meu método é o mais eficaz, é o mais eficiente, e se o resultado que eu obtive era mesmo o melhor que eu posso entregar, e o que eu posso fazer amanhã para que o resultado seja melhor do que hoje, eu tenho a aprendizagem sendo exercida no dia a dia. Então, muitas empresas, por conta dessa crença que as pessoas têm, porque empresas são formadas por pessoas, acabam reduzindo a capacidade de aprendizagem dos seus times e, por conta disso, tendo o seu desempenho e os seus resultados prejudicados. Então, a razão maior de atuar com a educação corporativa é compreender que as pessoas precisam introjetar que a vida é maior que a sala de aula. Viver é um ato maior do que a sala de aula e que no processo de viver eu aprendo. Então não adianta eu fechar a minha possibilidade de ampliar o meu desempenho, de melhorar os meus resultados a uma sala de aula, a uma sala de treinamento, a um curso que eu vou fazer no final de semana. Eu preciso abrir a empresa para o aprender. A consequência disso é que, se eu não abro, a minha evolução é prejudicada. A educação corporativa ela entra aqui justamente por isso. Porque é interessante até, veja bem que eu não uso o termo treinamento. Sim. Porque treinamento é uma ferramenta no processo de aprendizagem. É limitado. Ele é limitado é uma palavra interessante porque ele só vai até um determinado ponto, não que ele não dê resultados, mas ele é limitado enquanto uma ferramenta que só vai até aqui. Passou daqui, eu preciso contar com uma série de outras estratégias, uma série de outras maneiras de continuar com a minha aprendizagem. Você pode ver que atualmente a gente tem vários recursos, né? Se fala de mentoring, se fala de uma pós-graduação, se fala de um time que compartilha responsabilidades, de pessoas que trocam no dia a dia do trabalho. Por quê? Se eu limito a aprender a sala de aula e eu espero que o aluno continue aquilo que ele teve num treinamento, no dia a dia, sem um reforço dessa aprendizagem, que não tem que acontecer necessariamente com um novo treinamento, mas com atividades que permitam que na prática ele execute o que ele viu na sala, se eu não tenho isso, ele acaba perdendo aquilo que foi aprendido. Essa é, inclusive, uma das causas pela qual muitas empresas fazem investimentos milionários em educação e o desempenho não muda, os resultados não crescem e não se sabe o porquê. É simples. A vida é maior do que a sala. Se você não permite que a educação e o aprender estejam em todo o processo da vida profissional daquela pessoa, sim, nós tivemos aqui um helicóptero passando e faz parte, esse é o legal de vídeo ao vivo. Mas o ponto é, quando a gente consegue trabalhar nas empresas a consciência de que educação é algo muito maior do que um treinamento,
quando a gente consegue trabalhar na cabeça de uma liderança, de que o papel do líder é ser um educador, o papel do líder é facilitar e criar oportunidades para que seu time aprenda e evolua. Se você consegue trabalhar num colaborador a consciência de que ele é corresponsável pela sua aprendizagem, e que se eu ensino esse colaborador a aprender, e ele passa a compreender o processo de trabalhar como uma oportunidade de construção de conhecimento, eu tenho de fato a chance de mudar um desempenho e ampliar um resultado. Faz sentido. Obrigada pelo esclarecimento, porque quando eu, na minha graduação, vi essa parte de organizacional e tudo, eu não vi nada de educação corporativa. Eu vejo de treinamento, de seleção e tudo, mas educação corporativa é um assunto que eu nunca tinha ouvido falar. Então eu acho muito legal você vir e transformar esse conhecimento que é um tabu por não ser conhecido, digamos assim, em uma coisa que dá pra levar pra prática, ainda mais pras empresas. E é legal você colocar dessa forma, porque você pode ver que quando você me verbaliza, eu aprendi sobre treinamento. E o aprender sobre treinamento não veio vinculado ao escopo maior, que é a educação de toda uma empresa, só reflete essa crença que eu defendo. Que no caso não sou eu, né? Não se trata do que o Danilo defende. Isso faz parte da teoria, isso faz parte da ciência da educação e da consciência de que, uma vez que um cérebro, para aprender, precisa vivenciar, precisa experimentar, e eu só vivencio e experimento na prática, como eu posso competir um conteúdo realizado dentro de uma sala de aula com um reforço gigantesco que acontece na vida? A gente pode exemplificar de uma maneira muito, muito simples. Você imagina que eu tenho um colaborador que eu quero que ele aprenda a ir para a direita no lugar de ir para a esquerda. Eu invisto uma fortuna, construo um treinamento e eu tenho um treinamento de 3 horas ensinando ele a ir para a direita. Só que no dia a dia, ele vai para a esquerda. Então, pensa assim, para cada minuto dentro do treinamento de 3 horas em que eu reforcei ele a ir para a direita, ele tem 1 hora dentro da vida reforçando o contrário. Então, o papel da educação corporativa é ampliar essa visão sobre educação, sobre o quanto a aprendizagem pode impactar não só dentro de uma sala, de novo, porque eu não posso abrir mão de um treinamento, porque ele é uma das ferramentas de um processo de construção e melhoria de desempenho, mas do quanto eu posso ir além da sala e construir experiências que transformem a empresa como um todo e modifique a forma de pensar, que é o mais importante, a forma de encarar a construção do conhecimento e o impacto do saber mais nos nossos resultados.